pergunta também, que é o que é uma educação quilombola, Gisele? O que é uma educação quilombola? Que todo mundo fala. Então, educação quilombola, ela é uma educação por princípios que está além do aprender a ler e escrever, sabe? Aí voltando àquilo que eu estava falando no início, né? Que o professor quilombola, né? E que não é quilombola, ele não tem que só saber da história, né? Ele tem que ser um militante da causa. Por quê? A educação quilombola, ela visa justamente corrigir essas disparidades, esses equívocos históricos que excluem o negro das histórias do local. Porque o que nossas crianças aprendem na escola? Essa história, essa representação social inventada por esses empresários, né? Que fizeram, as crianças aprendem a partir de Brigitte Bardot. Gente, que existia antes e depois dessa mulher, entendeu? Qual a importância dela, né, para a vida dos quilombolas? Ou será que tem? Entendeu? Até estátua ela tem aqui, tem dela aqui em Búzios, e não tem estátua, você não vê estátua de Madalena, de Leopoldina, sabe? De Manuel, todos esses foram pessoas escravizadas. E deve ter mais, né? Que me vem aqui agora na cabeça. Bibiana, Tertela. Gente, Tertela, sabe? Foi uma mulher, assim, nossa, que todas as crianças tinham que conhecer, aprender a história de Tertela, sabe? Tertela foi uma mulher muito corajosa, sabe? Que se tivesse que brigar com o homem, ela brigava. Ela lutava capoeira, sabe? Certa vez a polícia veio prendê-la, né? Sobre uma acusação aí, sobre uma história que ela estava sendo acusada. Ela levaram ela para a delegacia, não sei se foi na delegacia ou se foi aqui mesmo, que ela deu cambalhota foram 20 homens para prender uma mulher, para prender Tertela. Deu cambalhota por cima deles, ó, ninguém conseguiu prender Tertela, né? Então, assim, imagina, sabe? Olha só que legal, e a gente tem essa ancestral aqui que pode ser falada nas escolas, sabe? Da sua bravura, não só ela, como a própria Dona Uia, gente, é uma grande liderança que lutou aqui para defender o território quilombola, sabe? São essas pessoas que precisam estar em evidência nos currículos escolares, porque o objetivo é o quê? É você fazer com que essas gerações, né, aprendam quem elas são, né, que tenham orgulho de suas histórias. É... Então, é uma educação quilombola, né? Porque a educação quilombola também acontece em casa, né? Ali, com ir ao mangue, pedras, pescar, corondó, negamina, salambi, entendeu? Isso é uma educação quilombola, né? As crianças, né, sabem os nomes das plantas, sabem quando pode ir pescar, né? O conhecimento sobre as fases da lua, sobre os ventos, tudo elas aprendem com os seus avós, com seus pais, com seus tios que são pescadores, e com as mulheres também que sabem, né? Que as mulheres também sabem pescar, né? Não são só os homens, não. As mulheres também vão lá e pescam, né? Então, a educação quilombola não é só uma educação escolar, né? Então, é você trazer esse conhecimento das famílias, né? E associá-lo, né, ao currículo formal, né? Você efetivar, né, institucionalizar essa história e essa memória ali, sabe? Porque eu, ano passado, eu comecei, né? Eu contei, eu fiz importante também, porque assim, para a gente trabalhar a história quilombola, a gente precisa saber, né? Que histórias são a história das pessoas, né? Então, assim, o professor e a professora, ele precisa ser um pesquisador, né? Porque é realmente um trabalho de investigação que você vai fazer com a família daquela criança, né? Você tornar aquela criança protagonista da sua história, né? E a partir dos saberes dela, você ir partindo para um conhecimento mais global, né? Porque quando você for ensinar a geografia, você ensina a geografia do lugar, né? E parte daí para entender a geografia mais global, macro.
né? Você for ensinar história, olha quanta coisa de história do Brasil a gente pode tirar daqui da história de Búzios, né? Quanta coisa. E mesmo, né, falar assim, ninguém. É importante, Ana, a gente ter aqui, a gente não está falando contra o turismo. Turismo é bom, é legal Sim. de se fazer, mas com consciência, respeitando os direitos das pessoas, sabe? Não querendo fazer um turismo predatório, né? Que deslegitima histórias e direitos de pessoas que estão aqui desde sempre, né? Desde o século XVI, né? Com, quando começa aí a virem, né? Os primeiros navios para cá. E a Rasa também foi palco de tráfico ilegal de escravos, né? Aqui a Praia Rasa, inclusive, tem ali na Praia Rasa, tem ainda ali, Ana, não tem aqueles tocos velhos que estão lá fincados na praia aqui, Rasa? Sim, sim, sim. Então, aquilo ali era onde se amarravam os navios negreiros que vinham, sabe? Aham. Então, educação quilombola é você conhecer essas histórias. Que história? Conhecer os lugares de memória, conhecer, saber, né? Trazer essas avós, né? Para a sala de aula, ou então a gente levar as crianças para saber, né? Quem são essas pessoas, né? Você dá visibilidade a essas pessoas que construíram a história do lugar e que foram excluídas desse processo. Não aparecem essas pessoas, né, aqui na história do lugar, em detrimento de uma história inventada, né, por uma elite branca, uma história hegemônica, né, da cidade, né. Então, assim, e o turismo ele só veio assim para atrapalhar a vida dessas pessoas que tinham suas roças, que tinham que pescavam, né, que tinha aquela fartura, né, porque com o movimento de transatlânticos, de barcos de mais pessoas na cidade, né, você polui as águas ficam mais movimentadas e isso afasta os Rapaz, peixes. minha avó disse que quando ela era pequena, ela ia ali no mangue, ali na beira. Tinha peixe, ela pegava camarão, era fartura, fartura, fartura mesmo. Lagosta, gente, era uma parte, pegava com a mão, sabe? Eu também achava isso Eu fico assim pensando, incrível. ó, que coisa! Ela com um baldinho e ela falando que ela fazia o barulho com as pedras, né, para chamar. E eles vinham, olha, assim, uma coisa incrível mesmo. Olha que coisa incrível, né? Coisa incrível, sabe? Então, assim, o conhecimento que essas pessoas têm de biologia, né? Conhecimento de planta, de peixe, né? De oceanografia também, né? Que você conheceu o ritmo das marés, né? Olha quanto saber embutido tem aí, né? Então, a educação quilombola é você trazer esses conhecimentos e trabalhar a partir, né? Deles. Não que a gente vai ficar só nisso, não. É ter um lugar de partida, entendeu? E não chegar impondo, né? Uma história, uma realidade, né? Da qual as crianças não vão se identificar com aquilo. E mesmo, Ana, quando com toda a boa intenção do mundo, né? Se ensinam na escola, né? Um estudo afrocentrado. Qual é o problema? Qual é o choque que isso tem com a educação quilombola, né? É você trabalhar uma África que não tem nada a ver com a história das crianças, dos seus alunos. E que para as crianças não vai ter sentido nenhum, né? Não tem. E exotizar os grupos, né? As várias etnias que existem no continente africano, né? Aí você vai trabalhar a África e bota máscaras africanas. Qual o sentido De que vai qual ter? grupo? De qual país? Aham. Entendeu? E o que isso, né? E qual é o sentido que isso tem para as crianças quilombolas daqui, né? A gente sabe, né? Quer falar de África? Sim, vamos falar do continente africano, da história, do como, né? Os nossos antepassados, de onde eles saíram. A gente sabe que aqui na Rasa eles vieram de onde? De Angola, a maioria, e Moçambique, né? Que Aham. eles vieram para cá. Mas o que tinha, né? Quem eram eles, sabe? E a gente sabe que tem histórias aqui
que o Luiz, né, a tia Eva conta, né, de príncipes que vieram para cá, né? Então, é a gente buscar quem são os descendentes desses príncipes, o nome deles, sabe? Para a gente trabalhar isso com as crianças e construir um sentido, né, de África, né, na identidade dessas crianças a partir da história desses ancestrais daqui. Não precisa ir lá, não sei aonde, né? Falar daqui, né? Falar das identidades a partir dos nossos ancestrais, nossos avós, né? São com os nossos avós. Esse conhecimento todo chega para os nossos avós e eles vão saber contar, né? E é importante também dizer que a identidade quilombola, né? Ela é relacional, situacional, né? Porque as identidades elas mudam, né? Cada comunidade quilombola ela vai ter a sua história, né? E ela vai saber como como que vai construir, né, essa identidade, né? Quais elementos históricos, né, vão formar a sociogênese dessa identidade quilombola, né? Por exemplo, aqui na Rasa você tem pontos históricos em comum com a comunidade da Caveira, mas são histórias diferentes. Você precisa ver, são processos diferentes, pessoas diferentes, sabe? Assim vai ser com Preto Forro, né, com Maria Romana, são comunidades diferentes, né, e mesmo próximas geograficamente, né, elas têm as suas próprias especificidades. Agora você imagina as 5.000 comunidades quilombolas que tem espalhadas pelo Brasil todo, né? Quanta diversidade cultural a gente tem, né? Para a gente ficar aqui querendo enquadrar as comunidades quilombolas num padrão, né? Se você está ensinando jongo, não significa que você está falando da história das comunidades. Tá, vai ensinar jongo. Quem dançava jongo? Por que que não existe mais jongo? Você tem que falar isso para as crianças, tem que contar essas histórias, né? Então, isso dá trabalho, sabe? Exige tempo, dedicação. Os professores precisam ter um bom plano de carreira para se dedicar a esse trabalho, né? Porque é um trabalho de reconstrução, sabe? De redefinição de toda a ordem escolar, de tudo que a gente conhece sobre escola, sabe? É mudar radicalmente, né? Essa ideia de escola que a gente tem para uma escola inclusiva, uma escola emancipatória, né? Uma escola com uma estrutura, né, voltada para a realização desse trabalho. Enfim, implica várias coisas aí na educação quilombola, uma mudança de paradigma total, sabe, da escola tradicional que a gente tem hoje, né? Por isso, assim, eu recomendo que as professoras, se por acaso chegar alguma professora esse vídeo, que vejam a legislação, a resolução 8 de 20 de novembro de 2012, que são as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. Ali vocês vão encontrar todas as orientações, né, sobre como fazer isso. É difícil? É difícil. Não tem tarefinha na internet para você copiar. Não. Não é assim, né? Você vai ter que conhecer, saber a história, sabe? Trazer essas pessoas para dentro da escola, para dialogar com o currículo escolar, sabe? Até conhecimentos matemáticos você pode trabalhar a partir da história quilombola, sabe? Dos saberes desses mais velhos. Sabe, é incrível, sabe? Por exemplo, ali na Caveira, os mais velhos, alguns têm o hábito ainda de ir à feira, né? Quando eles decidem não pagar mais o arrendamento, é uma história muito legal, Ana, ali de São Pedro, se você puder também colocar no seu canal, sabe? Eu posso ver alguém de lá, porque e eles decidem, porque o Marquês, né, que foi rígido aqui também, começou a expulsar as pessoas lá, foi interessante que eles se uniram, né, e quando o Marquês proibiu eles de fumar o cachimbo, não quero ninguém fumando cachimbo aqui, aí eles ficam bem revoltados, né, não, também a gente não vai mais pagar arrendamento, não, eles resolvem pagar com dinheiro juízo, né, ao Marquês. Mas foi assim, gente, tô falando muito, foi muito difícil para essas famílias, sabe? Você imagina, aqui na Rasa também, boi na roça destruindo
sua fonte de alimentação. Sua roça queimada. Imagina, derrubando sua casa que você vive. Foram isso que os negros tiveram que suportar para abuso ser o que é hoje. Sabe? É isso. Para vir gente de fora e dizer, né, como eu ouvi muito, que os quilombolas são aproveitadores, são espertos. Não, é uma questão de direito, né, de reparação histórica, né? Quer você goste ou não, né? Nós precisamos mudar esse país, né? Torná-lo um país mais justo, é começar a corrigir essas injustiças históricas e começa pelo seu local, da sua cidade. Começa a reconhecer os direitos dos negros da sua cidade, para você ter um país mais justo. Comece, né, a procurar buscar quais são esses direitos, né, valorizar a história deles, né, porque a educação quilombola não é só para os negros quilombolas, é para todo mundo, justamente para que todo mundo entenda, né, o papel de cada um deles, né, e que esse colega branco, né, reconheça que os privilégios que ele tem, à custa de quê? À custa de quem? Que ele é um privilegiado, não é? Então, assim, a educação quilombola, ela vem para ajudar a corrigir, né, essas distorções, né, essas injustiças históricas, porque você só consegue isso quando você trabalha na consciência das pessoas, né? Como diz Paulo Freire, né? Você vai mudando as pessoas, né? Formar as pessoas, né, para a gente ter, que vão trabalhar essas pessoas, né, conscientizadas, né, para um mundo mais igual e justo, elas vão começar a trabalhar por aquilo. Eu tive uma experiência muito interessante ano passado também com os meus alunos. Com a professora, a gente aprende muito, né? A gente aprende, eu amo essa profissão, a gente aprende muito. Eu estava falando sobre os povos indígenas, sabe? E não assim, tratando-os de maneira estereotipada, porque os índios não estão mais nus pelas florestas, pelo amor de Deus, né? Já são mais de 500 anos aí de contato, né? Os índios hoje, eles vão à faculdade, fazem pós-graduação, são publicitários, são escritores, cineastas. Então, assim, a gente tem... Como é que pode a gente ainda ter uma visão, assim, tão fechada sobre esses grupos, né? Tanto indígena quanto quilombola. Porque quando a gente fala quilombola, a gente pensa, né? Zumbi dos Palmares, né? Mas é importante também a gente falar, Ana, que quilombola foi um termo, assim, quando teve, depois da ditadura militar, teve o processo de redemocratização do país, né? Que sai o governo militar, ditador, para entrar um governo democrático, né? Eleito pelo voto. Então, começa-se a se fazer a Constituição, né? A Constituição, nossa, ela é tão rica, sabe? Pena que assim, ela não é levada a cabo, né? Tudo que está ali, tudo que foi conquistado. Então, foi ali em 88 que os movimentos negros e quilombolas tiveram, né, a primeira vez que o Estado reconhece a população negra rural, né, enquanto detentora de direitos agrários, né, direitos ligados à terra, que é através do artigo 68 das ações transitórias, ou seja, que significa que iam ser um direito, né, que ia se dar temporariamente, né? E os ruralistas, naquele momento, eles ficaram mais preocupados com os índios, porque quilombolas eles achavam que fosse resquício daqueles quilombos, né, que tinha pouca terra, então eles não deram. Só que a gente está vendo que não era exatamente isso, né? Quilombo foi um termo jurídico, tá? É um termo jurídico cunhado a partir de 88 para reconhecer os direitos dessas pessoas, né? Que foram expropriadas historicamente, que destratadas, espoliadas, né, de seu lugar de origem, enfim, de sua cultura, né, que teve sua cultura ali desrespeitada, como sempre. E essas comunidades são reconhecidas como comunidades quilombolas, né, mas sempre ligado a um espaço, a determinado espaço, que é onde vai se desenvolver a história, né, dessa comunidade, né? E é isso, a educação quilombola aqui em Búzios, né? Você ensinar as crianças essa história, né? Valorizar esses mais velhos e
fazer com que todo mundo respeite esses direitos quilombolas, né? Reconheça esses lugares de memória que é o Mangue de Pedras, o Morro do Arpoador, né? E tem a Fazenda Tauá também, lá para cima. É mais ou menos isso. Dá importância